Mensagem do céu. Pergunta do WhatsApp, Céu, por que você chama Aruach a Ruach HaKodesh? O nome não é Aruach, tá, queridos? O nome é Ruach. Ruach, Espírito HaKodesh, do Santo, em português masculino e em hebraico feminino. Em hebraico feminino, como é a sabedoria. Então, minha linda, porque nós já falamos, as pessoas que já sabem aqui do Ministério têm um pouco de paciência, porque as pessoas chegam novas e elas não têm conhecimento. Nós já fizemos um aconselhamento aqui sobre isso, falando sobre a Ruach HaKodesh, não é? É diferente, ela não é ele. Ela, imagina, olha só, Romanos 8:26, também a Ruach semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas a mesma Ruach intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe também qual é a mente da Ruach, porque segundo a vontade do Eterno é que ela intercede pelos santos. Então, assim, a Ruach chora, a Ruach grita, não é? Existem pecados que são cometidos contra o pai e contra o filho, mas não pode ser contra a Ruach, não é? Ela é feminino, não é? E foi nesse viés justamente que entrou, eu acredito muito grandemente, que entrou esse contexto aí de Maria, não é? Porque justamente não se ensina que Yeshua disse, eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei para vós outros a Ruach HaKodesh, não é? Então eu acredito que é por isso que as pessoas acabam não tendo esse entendimento grande, não é? Sobre a personalidade da Ruach, que é de mãe, não é? É uma personalidade de mãe. Aliás, todas as ações da Ruach, por exemplo, a ressurreição é por meio da Ruach, o nascimento é por meio da Ruach, não é? Yeshua foi concebido por meio da Ruach. Então, assim, todos esses aspectos são derivativos femininos, queridos, não é? A mulher judia é a única ação que nós temos dentro do trabalho do Eterno é acender as luzes, sejam as luzes do Shabat ou sejam a luz do Havdalah. Nós acendemos as luzes porque nós damos a luz, não é? E a Ruach faz justamente isso nas nossas vidas. Ela nos dá a luz, ela nos ajuda. É uma parte, como eu já expliquei para vocês, tenha um pouco de paciência quando eu tenho de repetir alguma coisa, porque as pessoas que chegaram agora não têm esse conhecimento, esse entendimento, não é? Mas a Ruach, ela vai estar trabalhando justamente nesse contexto de zelo, de cuidado, de carinho para conosco, para que nós pudéssemos estar tratando justamente de um aspecto como El Shaddai, traduzido como Todo-Poderoso, não é? El Shaddai. Shaddai, homem não tem, minha linda. Homem não tem Shaddai, porque Shaddai é uma palavra em hebraico para a mulher, quando ela dá de mamar ao bebê, ela o alimenta, ela o acarinha, ela o protege, não é? Ela o nina, ela cuida dele na sua plenitude. Então o homem não tem Shaddai, o homem não tem como dar mamar. Mas uma das características da Ruach HaKodesh é justamente o Shaddai, não é? Nos dirigindo até a alguns atributos que dizem, alguns atributos femininos do Eterno, não são atributos femininos do Eterno, são atributos femininos da Ruach, querido meu, querida minha, não é? Então, assim, o problema nosso, que eu acredito, a maior dificuldade que eu acredito que tenha em todo esse contexto é justamente isso, não é? Eu estou no Mensagem do Céu, vou seguir no Mensagem do Céu, não é, aqui com vocês, já puxando um tema que justamente foi do devocional de ontem, muito importante, e se vocês têm dúvidas, por favor, perguntem, não é? Eu estou aqui justamente para ser bênção na vida de vocês. Vamos lá? Yohanan, João 4, não é? Versículo 39 em diante, eu queria estar tratando com vocês justamente esse devocional que falou muito forte ao meu coração. Olha só, muitos samaritanos daquela cidade creram em Yeshua em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Yeshua, pediram-lhe que permanecesse e ficasse com eles. Ali ele ficou 2 dias. Muitos outros creram nele por causa de sua palavra e diziam à mulher: agora já não é pelo que tu disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo.
Por causa da sua palavra, muitos outros creram, não é? Está escrito ali em Yohanan João 4:41. Capítulo 4 de Yohanan João relata o encontro de uma mulher samaritana com Yeshua e a forma como Yeshua tratou a vida dela. O relato informa que ela tinha uma vida não exatamente nos padrões que se esperavam na época, não é? Aliás, queridos, eu já conversei com Yeshua sobre isso. Imagina, eu falei, Senhor, se sou eu ali no poço e o Senhor me fala um negócio desse, eu acho que eu deixava o jarro lá no poço, saía correndo chorando, nem olhava para trás, não é? Você lembra, queridos, não é? Yeshua se encontra com ela e ele vai fazer uma pergunta para ela, na verdade um pedido, fala para ela o seguinte, olha, chama lá seu marido, não é? Para a gente poder conversar, porque não convém um homem conversar com uma mulher, não é? Sozinho, não é? Esse é o tema do tópico do que ele disse, o tópico, não é? O tópico que muita gente não leva em conta, não é? Acha aí que homem pode ficar aconselhando mulher e mulher pode ficar aconselhando homens, não é? Queridos, isso aí não funciona, isso aí não é o que o Eterno deseja para a gente, não é? Um dos motivos porque eu gosto muito do WhatsApp é isso, porque a gente pode conversar lá, mas conversar de uma maneira mais ampla. Eu posso conversar com os rapazes, juntamente com as minhas irmãs que estão ali comigo, não é? Então, Yeshua, o que ele fala para ela é o seguinte, olha, eu tenho muita coisa para te falar, mas vamos fazer o seguinte, chama seu marido, não é? Para a gente poder conversar junto. E ela abaixa a cabeça, imagina a cena, não é? Dizendo, olha, eu não tenho marido. Então Yeshua fala, olha, é uma verdade o que você me disse, não é? Porque você já teve 5 maridos e esse que você está agora não é seu marido. Então ela entrou em parafuso ali, um judeu que estava em Samaria, falando algo, na verdade ele sintetizou toda a vida dela, do tipo, olha, eu conheci o seu primeiro casamento, seu segundo casamento, seu terceiro casamento, seu quarto casamento, seu quinto casamento, eu reconheço como casamentos, não é? Tem muita gente aí colocando maldição sobre a vida dos irmãos sem conhecer o que Yeshua falou ali, não é? Eu conheço bastante profundamente aí essas experiências familiares mal sucedidas que você teve, mas esse aí que está com você não é seu marido. Isso aí é uma grande verdade que você falou. Ou ela estava em adultério ou ela estava em um sistema de fornicação, não é? E ali ela ficou pasma, não é? E ela percebeu que ele era sobrenaturalmente um profeta. Percebo que tu és um profeta. Um profeta, então, nós temos as características de um profeta. Um profeta não pode ser enganado, não é, queridos? Quando o Eterno revela a um profeta alguma coisa, ele revela ao profeta aquilo, não é? Ele vai se manifestar de uma maneira profética na vida daquela pessoa, revelando quem a pessoa que está diante dele é. Muito cuidado ao lidarem com o profeta que é verdadeiro, porque mais dia, menos dia, a verdade acaba vindo à tona, porque o Eterno age assim. E eu fiquei vendo isso, eu falei, Senhor Yeshua, se fosse eu lá no poço, saía correndo, deixava até o vaso lá para o Senhor pegar água, mas eu não voltava mais não, eu ia chorar até, né? Imagina, erguendo meus pecados diante do meu rosto, não é? Mas, queridos, Yeshua sabe como tratar qualquer um. Essa mulher era uma valente, valorosa, não é? Saindo para pegar água ao meio-dia, momento em que ninguém ia, porque em Israel, ao meio-dia, é um forninho que só quem está lá é Israel tem um clima desértico, não é, queridos? Não é? Mas Yeshua trata com amor e derrama a sua graça sobre a vida dessa mulher. O resultado é que ela, sem hesitar, compartilha o que viu, o que ouviu com as pessoas da sua cidade. Venham ver esse homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Queridos, essa mulher, eu não sei que tipo de ação libertária Yeshua operou sobre ela ao compartilhar o que ele via da vida dela, não é? Mas fez com que ela largasse toda a vergonha, todas as ações, todas as coisas de uma única vez, né? O resultado da sua ousadia é que nós lemos, muitos creram nele, não é? Vamos pensar um pouco sobre as circunstâncias daquela samaritana. Que instrução ela tinha? Qual a alta posição que ela detinha para ser ouvida pelas pessoas da sua cidade? Quantos cursos ela fez para então compartilhar a sua fé? E aqui eu fiquei pensando em cada pessoa que hoje está se tornando líder das Keilot, os lugares, os pontos que o Eterno nos tem dado aqui no nosso país, mas eu acredito que vai espalhar isso no mundo todo. Qual é o grau de instrução dessas pessoas para abrirem as suas casas ou abrirem um espaço para poderem abrigar as pessoas que estão como ovelhas que não têm pastor, queridos, não é? Qual a qualificação? Qual o tipo de teologia, não é? A qualificação dessas pessoas é que elas têm 5 cursos de teologia. Queridos, pelo amor de Adonai, uma mulher
que ali havia acabado de largar o pecado num poço, saiu correndo, gritando na cidade: olha, esse homem, ele me disse tudo o que eu tenho feito. O fato das pessoas verem aquela mulher reclusa, que saiu ao meio-dia para o poço, um horário que ninguém vai buscar água no poço, não é? Uma atitude como essa fez com que toda a cidade olhasse e falasse: alguma coisa aconteceu verdadeiramente na vida dessa mulher. E nós temos de observar e reconhecer a grandeza do que o nosso Pai está fazendo por meio da vida dessa mulher. Nós não podemos deixar de dar ouvidos a ela, não é? Para início de história, era a mulher. Na época, as mulheres não tinham muito espaço, muito menos instrução. Pelo que fazia no poço, ela também não deveria ser uma pessoa de uma posição nobre, mas sim simples. E, além de tudo, deveria ter uma má fama. Por outro lado, não tinha cursos, nem preparado algum, nem preparo teológico, não é? Nem anos de vida cristã, vamos dizer, de vida messiânica, nem doutrinas claramente elaboradas, não sabia nem como adorar o Eterno. Se adora aqui, se adora lá, como é que adora? A única coisa que ela tinha era a experiência de um encontro com Yeshua. E que ela fez simplesmente foi falar daquilo que ela havia experimentado. Muitas vezes nós tememos falar da nossa confiança no Eterno, temos medo de compartilhar a experiência que vivemos em Yeshua, achamos que ainda não estamos devidamente preparados ou que ainda não fizemos um curso teológico adequado para o gênero. Que sejamos como Kefa, Yohanan, Pedro, João, quando estavam diante das autoridades dos líderes judaicos, quando eles afirmaram: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e que ouvimos, como está em Atos 4:20. Fale você também para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, da sua escola. Muitos poderão vir a crer por meio do seu testemunho. Compartilhe a palavra, insista de uma maneira, não é? Aqui diz, quer oportuno ou não oportuno, mas eu sempre trago para vocês. A melhor coisa que tem para nós falarmos é quando as oportunidades surgem na nossa vida, que nós não sejamos tidos como fanáticos, que nós não venhamos a ser tidos de um modo como se nós estivéssemos invadindo a privacidade de ninguém. Mas o Eterno nos tem chamado para que falemos, para que nós possamos compartilhar aquilo que nós temos visto e aquilo que nós temos crido, não é, queridos? Que nós possamos ter isso no nosso coração da melhor maneira possível.